Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse o que todo mundo sabe: o governo não tem voto para aprovar esses cortes. São necessários metade mais um dos 513 deputados, ou seja, sejam 257 votos. Não tem isso. Vão dizer assim, não tem tempo para votar? Claro que não. Vocês lembram por quanto tempo o ministro da Fazenda vem falando nisso e não sai nunca, vai apresentar o projeto e tem que conversar com o presidente, isso e aquilo? Desde, sei lá, agosto, setembro, havia tempo para negociar no Congresso, para defender, para explicar, né? Só que meio que não tem explicação, né? Porque a gente diz assim, basta que vocês cortem o de vocês, não precisa cortar os dos outros, né? Não precisa ideias estapafúrdia como tributar dividendos dos mais ricos. Os mais ricos, aqui no Brasil, os mais ricos são os maus exemplos, né? Lá nos Estados Unidos é o contrário. Os mais ricos são o ideal de todo mundo. Eu quero ser como Rockefeller. Eu quero ser como Rockefeller, né? Venceu na vida. O nosso amigo, né, do Tesla, da Starlink, né, o Elon Musk, né, é um exemplo para os jovens americanos. Aqui não. Aqui não, os mais ricos, a culpa é dos mais ricos, ou até o presidente Lula diz que a culpa é dos pecuaristas, é dos agricultores, da Faria Lima, né? É a luta de classes embutida aí nessa ideologia que está no governo, que não leva a lugar nenhum a não ser o prejuízo ao déficit. Olha os Correios aí. Os Correios estão desesperados. Gente, no governo anterior os Correios davam lucro. Era uma beleza. Estava, inclusive, pronto para ser vendido, ser privatizado. Não privatiza. Aí, despesa no Correio, desequilíbrio das contas, né? As outras estatais também, e as contas públicas que davam superávit agora dão prejuízo, né? E com isso os juros vão subindo, porque o governo tem que atrair compradores para os seus papéis, porque a dívida pública está crescendo. Aí, claro, vai crescer a inflação e vai cobrar. Os que mais vão pagar proporcionalmente, em termos relativos, são os pobres, que têm menos, que não tem sobras para aplicar em renda fixa e ganhar com os juros, por exemplo, né? Vão pagar. E segundo a propaganda do governo, a pobreza caiu, né? Mas, enfim, e depois isso, para dizer, né, na propaganda, a culpa é do Congresso. O Congresso é que não aprovou os cortes, não é? Bom, tem uma outra questão que não pode ficar de lado, né? De novo, o Supremo está votando lá, considerando o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. 10 anos depois. A lei é de 2014, Marco Civil da Internet. O Congresso nunca achou que devesse alterar a lei que ele fez. Mas o Supremo quer alterar, 10 anos depois. Porque está lá escrito no intuito de obedecer à Constituição, na liberdade de expressão e à vedação à censura, que estão lá no artigo 5º, no artigo 220 da Constituição, né? As plataformas só serão responsabilizadas civilmente por danos provocados a alguém ou alguma empresa, se não cumprirem, dentro dos prazos devidos, um pronunciamento da Justiça mandando retirar. Parece que o Supremo quer que as plataformas tenham, eles adoram departamento de censura. Eu não sei por que não adoravam, agora adoram. Porque eu lembro do ministro Moraes dizer que quem não quiser, né, que não se exponha ao público, né, que não quiser ser criticado, satirizado, isso é para político, para autoridade, mas para as pessoas comuns há um processo, tem uma lei, né? Manda retirar
e tem o processo civil. Isso não impede que haja a indenização civil por danos. Está lá na Constituição também. Está na Constituição. Né? Mas o Supremo se mete em aborto, se mete em droga, né? Se mete no legislativo. A divisão de poderes, os 3 poderes, prevê peso e contrapeso. Quando um está pesado demais, aciona-se o contrapeso. No caso de peso excessivo do Supremo, aciona-se o Senado, é o que diz a Constituição, só que o contrapeso do Senado não se mexe. Não. Bom, um outro... Só para a gente pensar, né? Hoje foi o último dia da 8ª mostra da Base Industrial de Defesa Brasil. Eu fui lá, passei uma boa parte da tarde admirado, de queixo caído, e descubro que eu estou totalmente desinformado, eu jornalista, desinformado sobre a grandiosidade tecnológica da indústria de material de defesa brasileira. Mísseis, foguetes, aviões, navios, carros blindados, veículos blindados, lançadores, até material médico, cadeiras de dentista exportadas para o exército dos Estados Unidos, né? Munição, armas leves, né, de uso pessoal, blindagens. É indústria nacional avançadíssima. E com isso promovendo a volta de cérebros que vão embora. Em toda parte, as federações das indústrias dando apoio, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Ali pertinho de Porto Alegre surge uma indústria aeronáutica de peso. Meu Deus, nós temos condições de vender para o mundo, de brilhar como indústria de material de defesa para a segurança pública, para as forças militares do mundo inteiro. Aí outra coisa que eu acho estranho, que eu não vejo a mídia festejando isso. Por isso que eu estou falando aqui, porque a mídia cala, acho que não gostam, não entendo. Às vezes a mídia, nem nos Estados Unidos, consegue entender essas coisas, né? Por exemplo, nesse assassinato do CEO em Nova York, na frente do Hilton, lá de uma empresa de seguro-saúde, eu vi a notícia dizendo que estava escrito. Eu não entendi bem onde estava escrito. Eu disse, será que está escrito no projétil que foi encontrado no corpo do assassinado? É um 9mm. Estaria escrito delay e deny. Ou seja, deny é negar, delay é demorar. Será que ele está se vingando de alguma demora, uma negativa de algum plano de saúde? Mas aí o próprio noticiário a gente vê, será que deu para escrever ali? Vai ter que marcar, se não for uma capa de aço, se for chumbo, marcar ali as letras, né? Coisas estranhas, né? Como essa história lá de São Paulo, que não ficou esclarecida ainda, embora a imagem seja eloquente, né, do PM jogando o sujeito. Agora eu vi que parece que tem um rio, que ele caiu no rio. O PM já foi preso. Tribunal militar prendeu o PM. Extrapolou, sem dúvida, né? Mas, enfim. Agora, só para a gente pensar, para fazer pensar um pouquinho. O sujeito que ganhou a Mega Sena, ele jogou R$5 e ganhou 201 milhões no dia 9 de novembro. Dia 11 de novembro ele pegou o dinheiro e morreu ontem. O
Antônio Lopes, um pecuarista de Mato Grosso, morreu em Cuiabá, parece que na cadeira do dentista. Eu vejo também, morreu de mal súbito. Será que o jornalista não sabe que não existe essa doença? Mal súbito? O que é isso? Morreu de quê, afinal? Morreu de uma trombose pulmonar, de um ataque cardíaco, de um AVC, do que morreu? Mal súbito. O sujeito escreve a notícia, mas parece que está conversando ali no boteco, né? Mas, enfim, para a gente pensar sobre a vida, os valores da vida. Ele, 201 milhões, e morreu. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.